1 Coríntios, capítulo de número 3, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. Vou estar fazendo essa leitura e os irmãos acompanham 1 Coríntios, capítulo de número 3, do verso 1 ao verso de número 9. Assim diz a santa palavra do Senhor. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, maravilhoso e majestoso Senhor, te agradeço, Pai, por essa rica oportunidade que nós temos esta noite, Pai, de ouvir a Tua voz, de aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Ó Deus, fala no meio do Teu povo, Senhor. Me usa, Pai, como Teu instrumento para alcançar os corações que aqui estão presentes, Pai. Ó Deus, que as nossas mentes e os nossos corações, Senhor, possam se desligar, Senhor, das nossas tarefas, Senhor, dos nossos problemas lá fora, para que possamos, Senhor, nos concentrar naquilo que Tu queres nos falar, Pai. Ó Deus, que não sejamos apenas ouvintes, Senhor, esta noite, mas que possamos colocar em prática, Senhor, aquilo que Tu coloca no nosso coração, Pai. Ó Deus, sê comigo, porque eu não sou capaz sem Ti, Pai. O Teu Espírito Santo me guia. É assim que eu te oro, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. No filme Homem-Aranha de Volta ao Lar, Peter Parker ele é um adolescente que acaba de descobrir os seus poderes como super-herói. Isso faz com que ele tome muitas decisões, né, imaturas, o que é normal para a sua idade, né? Ele era um adolescente. E ele não tinha muita experiência com este fato novo de ter superpoderes, né? Neste filme, ele tem um grande mentor ali na sua jornada como herói, que é o Tony Stark, que é o Homem de Ferro. E o Tony, como seu mentor, o aconselha diversas vezes, né, na perspectiva de que Peter ele pudesse amadurecer um pouco, ele pudesse tomar melhores decisões. Ali pelo meio do filme, o Tony ele faz um traje especial, né, um belo traje para Peter, muito tecnológico, cheio de parafernálias, mas ele dá um conselho a ele que ele deveria ter um pouco de cuidado com aquele traje, porque como ele era muito imaturo e tomava decisões imaturas, ele acreditava que aquele traje poderia ser perigoso se ele não utilizasse da forma correta. Mas ao longo do filme, nós percebemos que o Peter ele acredita que aquele traje especial que o Tony fez para ele é o que o torna de fato um herói. Ele acredita que utilizando aquele traje é o que vai fazer ele ser de fato um herói. Mas ao longo do filme nós percebemos que não é o traje que faz do Peter de fato um verdadeiro herói. Na verdade é a sua essência, é o que ele é de fato. Ele não necessitava de nenhum traje especial. A sua essência em lidar com a sua imaturidade iria o tornar o herói que ele deveria ser. Vocês devem lembrar certamente da célebre frase, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Em muitos momentos, meus irmãos, da nossa vida, nós costumamos ser imaturos, né?
A imaturidade, ela faz parte da vida do ser humano. Ah, mas os momentos em que nós somos imaturos, muitas vezes é porque nós estamos lidando com algo que é desconhecido para nós. Então, por isso nós tomamos decisões, fazemos algo de forma imatura. Seja porque nós somos muito jovens, ou também porque nós não conhecemos, é algo novo para nós, ou também porque nós não nos empenhamos o bastante para amadurecer. Muitas vezes nós queremos ser imaturos, nós não fazemos o bastante para amadurecer. E nesta noite, meus irmãos, eu quero lidar com esta última categoria. Esta última categoria dos imaturos na fé por desinteresse em amadurecer. Imaturos que não têm o interesse de amadurecer ou mesmo por negligência. Paulo vai lidar com esta situação na igreja de Corinto, nesse texto que nós acabamos de ler. Nós temos aqui uma situação de crentes imaturos, crentes que não estavam maduros na fé, crentes imaturos espiritualmente, crentes que de fato eram crentes, mas que agiam como se não fosse. Eles agiam de maneira ímpia. Lembram do Peter, por sua imaturidade? Não se portava como um herói. É a mesma situação dos irmãos de Corinto. Eles são crentes, mas não se portam como tal. Percebam que esses versos de 1 a 9, Paulo vai lidar com essa situação. E Paulo ele começa a tratar, a falar com esses irmãos, e é interessante porque Paulo vai tocar primeiramente num ponto, e é interessante nós observarmos para esse ponto que Paulo vai tratar, que é sobre os crentes carnais. Provavelmente você já ouviu esse termo no meio da igreja evangélica, crente carnal. Talvez você já tenha escutado essa expressão. Mas essa expressão não passa de uma expressão no sentido figurado, porque de fato não existe crentes carnais, né? Esse é um ensino pernicioso, meus irmãos, que adentrou no meio evangélico de ensinar ou dizer que existem crentes carnais. Esse ensino vai dizer que existem homens naturais, ou seja, pessoas que são caídas em Adão, o homem em seu estado de rebeldia contra Cristo, e existem homens espirituais, aqueles que são redimidos por Cristo e que são cheios do Espírito Santo. Mas nessa categoria de homens espirituais, esses que defendem que existem crentes carnais, vão dizer que dentro dessa categoria dos homens espirituais estão os crentes carnais. Existem homens carnais ou crentes carnais. Isto é, pessoas que foram salvas por Cristo, mas que vivem na carne, vivem em seus pecados. Isso levou a um entendimento falso que é possível que alguém receba o Espírito Santo, que alguém seja salvo por Jesus Cristo, mas que continue numa vida de carnalidade. Ou seja, Cristo é meu Salvador, mas Ele não é Senhor da minha vida numa totalidade completa. E ainda assim eu posso ser salvo. Segundo eles, a salvação é distinta, porque pessoas que vivem assim, apesar de salvas, receberão menos galardão. O texto que eu li esta noite, logo no início dessa pregação, é usado muitas vezes para alegar esse tipo de heresia. Entretanto, Paulo não está aqui de forma alguma validando o ensino sobre crentes carnais, porque não existe tal categoria nas Escrituras. Não existe na Escritura a possibilidade de alguém que recebeu o Espírito Santo, que foi salvo por Jesus Cristo, continuar numa vida de carnalidade. Não existe essa possibilidade. Na verdade, a Bíblia ela vai tratar, ou vai mostrar, ou vai indicar que pessoas que continuam numa vida de carnalidade, pessoas que continuam numa vida de pecado, na verdade, essas pessoas elas nunca se converteram. Na verdade, nunca houve uma conversão verdadeira de fato. Não houve transformação no coração dessas pessoas, não houve transformação na vida dessas pessoas. No máximo, essas pessoas elas aderiram a um grupo de
pessoas aderirem a uma igreja, mas seu coração de fato nunca foi transformado. Aqui no capítulo 3, Paulo ele vai fazer uma diferenciação entre esses irmãos. Ou seja, esses irmãos que estavam vivendo nessa vida de carnalidade, ou seja, esses crentes carnais, entre aspas, eles de fato eram crentes, mas estavam vivendo como pessoas ímpias, estavam se comportando como os ímpios. É interessante, irmãos, porque no final do capítulo 2, Paulo ele vai sim fazer uma distinção entre o homem natural e o homem espiritual. Acompanhe comigo o verso 14 do capítulo 2, da mesma carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. De fato, Paulo faz essa distinção entre o homem natural, que não conhece a Deus, não conhece as coisas de Deus, é rebelde por sua natureza, ele faz essa distinção com os homens espirituais. Mas em nenhum momento Paulo ele chancela que dentro dessa categoria dos homens espirituais existe essa categoria dos homens carnais. É essa divisão que Paulo vai fazer entre crentes e ímpios, pessoas que foram recebidas por Cristo Jesus em seu reino e tiveram de fato um coração transformado, uma vida transformada. Ou seja, aquele pecador que vivia em miséria tem a sua vida transformada. Mas ele faz uma distinção entre aqueles que não receberam o Salvador e são distantes. Paulo faz essa divisão. Paulo não faz uma divisão entre os crentes, dizendo que há categorias ou gradações entre os crentes. Paulo não vai fazer essa diferenciação. Então, Paulo, aqui no capítulo 3, quando ele termina de fazer essa distinção entre crentes espirituais e crentes carnais, ele vai entrar aqui no capítulo 3 e vai tratar sobre essa imaturidade espiritual dos crentes que viviam ali em Coríntios. Paulo volta aqui no capítulo 3 ao ponto que ele iniciou essa carta de 1 aos Coríntios. Se os irmãos bem lembram, se já leram essa carta de 1 aos Coríntios, os irmãos vão lembrar que lá no capítulo 1, no início dessa carta, ele vai fazer uma menção a uma informação que ele recebeu da família de Cloe. Não sabemos se Paulo, de que forma ele recebeu essa informação, muito provavelmente por meio de uma carta, mas Paulo faz menção que ele recebe uma informação acerca dessa igreja. Vamos voltar um pouco no capítulo 1. Paulo vai falar sobre essa informação que ele recebe, a partir do verso de número 10, capítulo 1, a partir do verso de número 1, verso 10 diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Então Paulo recebe esta informação de que ali na igreja de Coríntios estava havendo contendas, divisões. Então Paulo, no início desse capítulo de número 13, ele vai falar justamente sobre o seu início da carta, dessa informação que ele recebe, que os irmãos estavam divididos, que os irmãos estavam ali criando contendas e divisão. E qual contenda era essa? Os irmãos estavam divididos em partidos ali na igreja de Corinto. Alguns irmãos diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Apolo, e tinham também um grupo que dizia: eu não sou nem de Paulo nem de Apolo, eu sou de Cristo. Como se isso isentasse de alguma forma a divisão que os irmãos estavam criando. Mas de fato, irmãos, existia ali uma divisão na igreja dos Coríntios. Uma divisão entre partidos. Os irmãos eram partidários, tanto de Paulo como de Apolo, e outros que não queriam entrar nessa discussão entre Paulo e Apolo diziam: não, eu não sou nem de Paulo, não sou de Apolo, eu sou de Cristo. Mesmo assim, os irmãos estavam criando uma divisão dentro daquela
igreja. Então, os coríntios estavam divididos e Paulo, então, irá repreender esses irmãos. Paulo vai repreender esses irmãos por essa divisão que estava acontecendo ali dentro da igreja de Corinto. Os irmãos estavam divididos, estavam criando contendas e Paulo vai fazer uma repreensão. E o cerne dessa repreensão de Paulo é justamente a questão da imaturidade desses irmãos. Os irmãos estavam criando contendas, divisões, estavam se dividindo ali na igreja de Corinto, justamente porque os irmãos eram imaturos espiritualmente. Esse é o cerne da repreensão de Paulo. Apesar de dura, é uma repreensão amorosa. Não é uma constatação de que existe crentes carnais ou algo do tipo. Mas é de fato uma repreensão pelo modo como esses crentes ali em Corinto estavam vivendo, como eles estavam se comportando. Então Paulo vai fazer essa repreensão e o cerne dessa repreensão é a imaturidade desses irmãos. Meus irmãos, a partir dessa repreensão de Paulo, eu identifico 3 atitudes que o crente deve ter para demonstrar uma maturidade espiritual ou uma maturidade na fé. 3 atitudes que todo crente deve ter para demonstrar maturidade espiritual ou maturidade na fé. E a primeira atitude que eu quero destacar está logo nos 2 primeiros versos. A primeira atitude é que para demonstrar maturidade, para que um crente ele tenha maturidade espiritual, ele não pode agir como um mundano, ele não pode agir como um ímpio. Isso que Paulo vai começar a mostrar aos coríntios, logo aqui no capítulo 3, no verso 1, acompanhe o verso 1 comigo. Paulo diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Vejam, irmãos, ele começa a lembrar aos coríntios como foi que ele se portou da primeira vez que esteve com eles, com aqueles irmãos. Ele esteve na cidade, pregando pela primeira vez o Evangelho, e veja o versículo 1 aí na sua Bíblia. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. E, irmãos, essa informação é importante, porque, de fato, quando Paulo pregou a esses irmãos, Paulo pregou os fundamentos básicos da fé cristã para esses irmãos. De fato, nessa primeira oportunidade, Paulo ele não pregou coisas profundas para esses irmãos, porque, de fato, esses irmãos estavam conhecendo a fé. Eram irmãos que eram novos convertidos, irmãos que estavam dando os seus primeiros passos, estavam conhecendo o Senhor Jesus. Então, de fato, nesse primeiro momento, Paulo falou a esses irmãos não como a espirituais, e Paulo deixa claro que ele não pôde falar como a espirituais nesse primeiro momento, porque, de fato, os irmãos ali em Corinto, quando Paulo fala pela primeira vez, são irmãos que não conhecem absolutamente nada sobre a fé cristã. São irmãos, de fato, que estão verdes na fé. Então, Paulo ele deixa bem claro: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. O verbo aí que Paulo fala, poder, indica passado, aquilo que aconteceu lá atrás. Lá atrás, irmãos, eu não pude falar com vocês como a espirituais. Quando Paulo chega àquela cidade, quando Paulo chega àquele lugar, vai anunciar Cristo, fala para aqueles irmãos de forma simples. Fala para aqueles irmãos as bases da fé. Eu não pude falar a vocês de forma como a espirituais. Não pude falar a vocês como a espirituais. Se você tomar a palavra espiritual aqui, nesse contexto do verso 1, do qual Paulo está dizendo aos irmãos em Coríntios, Paulo está usando o que ele fez no capítulo anterior, justamente fazendo essa distinção entre o homem espiritual e o homem natural. Paulo está fazendo essa separação, o homem espiritual e o homem natural. Fica claro então nesse sentido que os coríntios eram sim espirituais. Os coríntios eram sim crentes em Cristo Jesus. Por isso Paulo diz que naquele momento, naquela ocasião, naquele contexto,
não pôde falar aqueles irmãos de forma como a espirituais. Por quê? Porque eram irmãos verdes na fé. É natural que Paulo não se adentrasse, que Paulo não pregasse para aqueles irmãos de forma mais sólida, né? Por quê? Porque eram os irmãos que estavam começando a aprender os fundamentos da fé. Ou seja, eram irmãos que estavam começando a entender o Evangelho. Paulo não está aqui, meus irmãos, dizendo que não pode falar a esses irmãos como espirituais, mas que naquele momento ele não poderia, porque eram irmãos que estavam começando na sua caminhada. O restante do capítulo, do verso 1, mostra porque Paulo não fez isso. Paulo vai continuar no restante do verso 1 e ele vai dizer: não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo vai usar essa figura da criança, ou seja, aqueles irmãos de Corinto, lá atrás, quando Paulo pregou o evangelho para eles, eram como crianças em Cristo. Irmãos que estavam aprendendo, irmãos que estavam dando os primeiros passos. Então perceba que a expressão carnal aqui, ela está junto da expressão criança em Cristo. Alguém que não chegou à sua maturidade. Alguém que está no início da sua fé. Para nós entendermos um pouco mais o que Paulo está tratando aqui, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo de número 5. Peço que os irmãos abram. Livro de Hebreus, capítulo de número 5. Hebreus, capítulo de número 5, a partir do verso de número 12. Hebreus, capítulo de número 5, a partir do verso 12, diz assim: pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É justamente isso que Paulo está demonstrando aqui aos irmãos de Corinto. Vocês eram como crianças. Naquela oportunidade eu falei para vocês não pude falar como a espirituais, porque vocês eram como crianças na fé. Por isso que aconteceu desta forma. Paulo está reconhecendo que naquele momento o evangelho chegou na igreja de Corinto. Eles precisavam saber quem era Cristo, quem era a pessoa de Cristo, como é que eles eram salvos, os princípios elementares da fé. Mas, meus irmãos, há um problema aí. Porque se naquele momento isso era natural, quando Paulo prega o evangelho ali aos Coríntios, lá atrás, se era algo natural que os irmãos estivessem ali dando os seus primeiros passos na fé, se eles eram crianças na fé, e isso era natural daquele momento que acontecesse dessa forma, decorridos alguns anos, Paulo olha para esses irmãos ali de Corinto e percebe que não houve nenhum crescimento, não houve nenhum amadurecimento. E isso não era bom, irmãos. Paulo olha para aqueles irmãos ali de Corinto e ele percebe que esses irmãos ainda estão da mesma forma de como ele pregou pela primeira vez. Isso não era correto. Não deveria ser dessa maneira, mas Paulo faz essa constatação. Veja no verso de número 2 o que Paulo diz: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo faz uma triste constatação, irmãos. Aqueles irmãos ali de Corinto ainda estavam da mesma forma quando Paulo pregou para eles no início da igreja. Ainda estavam da mesma forma, inexperientes, imaturos, ainda não eram crianças, ainda se comportavam como crianças. Pior,
Paulo vai dizer que ainda naquele momento eles não podem suportar alimento sólido, porque eles estão se comportando como carnais. Crentes que receberam o Evangelho, mas estão ainda se comportando como ímpios. Eles continuavam da mesma forma. Em vez daqueles irmãos crescerem e amadurecerem no Evangelho, eles viviam ainda nos rudimentos da fé. Viviam ainda na superficialidade. Veja o final do verso de número 2, o que Paulo diz: nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. É como se Paulo dissesse: eu não vou pregar coisas profundas para vocês, porque vocês não vão entender. Vocês não vão compreender, porque vocês ainda são carnais. Vocês ainda se comportam como ímpios, são crianças na fé. Como se Paulo estivesse dizendo àqueles irmãos: eu estou olhando para vocês e vocês ainda estão na mesma condição de anos atrás. Ainda na mesma condição de quando vocês abraçaram a fé no Senhor Jesus. Da mesma forma. Percebam, irmãos, que a falta de maturidade é que levava os crentes a um comportamento mundano. Essa é a ligação que Paulo faz. Os irmãos, eles eram imaturos, e era normal que naquele primeiro momento eles fossem imaturos, porque eles estavam começando a sua caminhada na fé, isso era normal, mas eles continuavam da mesma forma, e essa imaturidade era gerada um comportamento mundano desses irmãos. Porque eles eram imaturos na fé, isso gerava um comportamento mundano desses irmãos. Eles ainda se comportavam de forma carnal. Estavam cometendo vários pecados morais ali dentro da igreja, criando divisão. Então, era criada a divisão ali da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então, Paulo repreende esses irmãos porque, de fato, não houve crescimento na fé deles. Eles não suportavam alimento sólido. E isso, irmãos, certamente gera mau testemunho. Irmãos que se deixam ser imaturos, uma hora ou outra vão dar um mau testemunho. Irmãos que têm uma fraqueza teológica, irmãos que têm uma fraqueza no conhecimento da palavra de Deus, irmãos que são fracos teologicamente, uma hora ou outra vão gerar um mau testemunho. Porque não conhecem a Cristo de verdade. Mas vivem ali na superficialidade. Vivem ali nos rudimentos ainda da fé. Não querem se aprofundar mais na palavra de Deus. Percebam, irmãos, quando uma criança ela começa a dar os seus primeiros passos. Um bebezinho, ali com seus 11, 12 meses de idade, 1 ano. Ele começa a dar os seus primeiros passos e você percebe que nos primeiros passos ele vai tropeçar muito. Ele vai cair muito. Porque ele está aprendendo a andar. Ele está aprendendo a caminhar. E é normal que ele tropece, que ele caia. É normal que ele ande cambaleando. É normal, irmãos. Agora, o que não é normal é um adulto andar dessa forma. Ou uma criança de uma idade mais avançada. Por quê? Porque já não é mais uma criança que está aprendendo a andar. Já firmou os seus passos. Agora tem que andar firme. Mas os irmãos de Corinto continuavam caminhando como bebês, como crianças que estavam aprendendo a andar. E essa é a repreensão de Paulo. Porque vocês ainda são crianças e ainda estão andando como crianças, cambaleando. É que vocês estão dando mau testemunho. Porque vocês são imaturos na fé. Há muitos irmãos, há muitos crentes que batem no peito e se dizem maduros na fé. Muitos irmãos. Irmãos que têm longa data dentro da igreja, 10 anos dentro da igreja, 20 anos dentro da igreja, dizem: eu sou maduro na fé, mas ainda tropeçam em coisas básicas. Ainda tropeçam em questões básicas da fé, que já deveriam ter passado há muito tempo. Já deveria ser assunto vencido.
para esses irmãos que estão há tantos anos dentro da igreja. Mas os irmãos ainda sentem dificuldades em coisas básicas. Em coisas básicas da fé. Se ou você, meu irmão, se eu ou você identifica essa dificuldade de coisas básicas na fé, nós precisamos mudar radicalmente. Precisamos mudar radicalmente a nossa maneira de viver cristã. Precisamos encarar a palavra de Deus como algo sério. Precisamos querer entender mais dessa palavra. Precisamos querer conhecer mais essa palavra. Porque, meus irmãos, se nós não tivermos essa vontade de aprender sobre a palavra de Deus, infelizmente, irmãos, iremos viver como ímpios. Uma hora ou outra nós vamos gerar mau testemunho. Uma hora ou outra nós vamos agir como ímpios porque não conhecemos. Porque não conhecemos a palavra de Deus. Conhecemos apenas de forma superficial. Sabe quem é que conhece a palavra de Deus de forma superficial? São os ímpios. Conhecem a palavra de Deus de forma superficial. Citam um versículo ou outro fora de contexto. E acham que estão arrasando. Será que nós queremos ser assim, irmãos? Será que nós queremos conhecer pedaços das Escrituras? Versículos soltos? Versículos fora de contexto? Estaremos vivendo, meus irmãos, como uma criança em Cristo, quando deveríamos estar nos alimentando de alimento sólido. É triste, irmãos. É triste ver crentes que não conseguem explicar a doutrina da salvação. Como o pecador é salvo, como ele é justificado. Não se espante, irmãos. Há irmãos dentro da igreja há muito tempo que não conseguem explicar coisas básicas. Nós somos presbiterianos. Será que os irmãos, muitos irmãos presbiterianos, não só da igreja presbiteriana também não, viu? De outras igrejas presbiterianas espalhadas aí por todo o país. Será que muitos irmãos presbiterianos sabem por que nós batizamos crianças? Ou encaram isso só como um ritual? Quando perguntado por que a igreja presbiteriana batiza crianças? Mas a igreja católica batiza, né? Então, a presbiteriana batiza também. É triste, irmãos. É triste nós constatarmos que os irmãos se acomodam a ouvir uma pregação de domingo a domingo. E está tudo bem, tudo certo, bola para frente. Entende, irmãos? Se você é um irmão que ouve pregação de domingo a domingo e não se importa de se aprofundar nas Escrituras, você, infelizmente, vai gerar um mau testemunho, uma hora ou outra. Crentes que são imaturos, que ainda precisam de leite doutrinário, porque não estão prontos para comida sólida, não estão prontos para alimento sólido. Se este é o seu ou o meu caso, precisamos urgentemente, radicalmente mudar nossa maneira de encarar as Escrituras. A palavra de Deus, meus irmãos, quando ela é entendida na sua plenitude, ela não só transforma o coração do homem, mas ela também transforma as atitudes desse homem. A maneira de falar, a maneira de agir, mas principalmente a maneira de pensar desse homem. Em todas as situações da vida desse homem, a sua maneira de pensar, ela vai ser impactada pela palavra de Deus. Mas para isso é preciso que esse homem ele conheça a palavra de Deus. Como é que ele vai pensar de forma cristã? Como é que ele vai pensar com a mente de Cristo, como diz Paulo? Paulo diz, nós temos a mente do Senhor, mas como ele vai pensar com a mente de Cristo se ele não conhece esse Cristo? Se ele não conhece esse Senhor?
Ele vai pensar como um mundano, porque ele não conhece de fato a Cristo, ele não se importa de conhecer a Cristo. Isso não pode acontecer, meus irmãos. Se há muitos crentes vivendo como não crentes, é porque não houve crescimento dentro da igreja do Senhor. Infelizmente, a igreja do Senhor, muitas igrejas estão abarrotadas de crentes defendendo ideologias satânicas, ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Por que isso acontece? Porque são imaturos na fé, porque não se importam de receber alimento sólido, mas ficam só na superficialidade. Será que esses crentes que estão ali só na superficialidade, será que eles têm coragem de se levantar no meio de uma discussão sobre, por exemplo, pastorado feminino? Será que eles têm coragem de se levantar numa discussão sobre a agenda LGBT? Não vão ter coragem, irmãos. Não vão ter, sabe por quê? Porque eles vão ser envergonhados. Porque eles vão ser facilmente vencidos no debate. E sabe o que eles fazem? Eles ficam calados. Eles preferem permanecer calados. Porque eles sabem que vão passar vergonha. São crianças imaturas. Pautas como o pastorado feminino. Muitas igrejas hoje estão defendendo largamente. Tivemos uma presidente aí que foi mulher, né, no nosso país. Então, qual o problema de uma mulher ser pastor? Qual o problema? Acredito que essas cartas de Paulo, elas são muito machistas, né? Crentes que são imaturos, irmãos. Eles são papagaios que repetem o que o mundo diz. Tudo que o mundo fala para esses crentes que são imaturos, que só entendem a superficialidade das Escrituras, eles repetem como verdade. Mas eles não se importam verdadeiramente de buscar nas Escrituras a verdade de fato. Não se importam. Sabe o que é interessante, irmãos? É que muitos crentes, eles se preocupam muito com a sua carreira profissional, né? Conquistar muitos títulos, né? Graduação, pós-graduação, doutorado, especialização, muitos títulos. Buscam muitos títulos, títulos e mais títulos na sua carreira profissional. E isso não é ruim, irmãos. Isso é bom para que você seja um profissional gabaritado, reconhecido, né? Na sua profissão, na sua área de atuação. Mas, irmãos, por que nós não temos o mesmo empenho com a palavra de Deus? Porque nós não buscamos com avidez entender a palavra de Deus. Porque da mesma forma que nós buscamos nos especializar na nossa área de atuação profissional, nós também não buscamos nos especializar nas Escrituras. Preferimos sempre ficar no básico. E preferimos sempre passar vergonha, dando um mau testemunho. Os crentes precisam abrir a palavra de Deus e dar razão da sua fé a partir da palavra de Deus, a partir das Escrituras. Mas quando os crentes começam a dizer que Paulo é machista, começam a repetir esse mesmo tipo de discurso mundano, você percebe que são crianças na fé. Estão apenas no básico. Irmãos, é importante nós deixarmos bem claro uma coisa. É importante nós percebermos que simplicidade é diferente de ignorância espiritual. Simplicidade é diferente de ignorância espiritual. Porque nós sabemos que tem irmãos com dificuldade em oratória. Sabemos. Tem irmãos que têm dificuldade no falar,
Sabemos que tem irmãos que têm dificuldade na leitura. Sabemos que tem irmãos que não tiveram a oportunidade de estudar. E por isso são irmãos simples. Nós sabemos de tudo isso, irmãos. Mas tudo isso, meus irmãos, não é desculpa para a ignorância espiritual. De forma alguma, irmãos. O irmão mais simples, com a oratória mais simples possível, mais humilde, se ele é um crente de alguns anos na igreja, ele deve ser capaz de falar sobre a palavra de Deus. Ele deve ser apto a pregar a palavra de Deus. Ele deve ser capaz de dizer que o Senhor salvou antes da fundação do mundo, o escolheu. Ele deve ser capaz de dizer que o Senhor é Senhor da sua vida por completo. Ele deve ser capaz de todas essas coisas, irmãos. Ele deve ser capaz de dar razão da sua fé. Por mais simples que esse irmão seja, não é desculpa para ele ser um ignorante espiritual. A palavra de Deus deve estar na sua língua, como disse o salmista, na sua palavra medito dia e noite. Guarda, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, assim como disse o salmista. Ele deve sim estar preparado. Entendam, irmão, ignorância espiritual é uma escolha que você faz. Você escolhe ser ignorante espiritualmente. Independente do seu nível de instrução social, intelectual, independente do seu nível de instrução, você escolhe ser ignorante espiritual. A palavra de Deus está disponível. Está disponível para você, para mim e para você. E hoje ela está ainda mais disponível. Na internet, nos aplicativos, fisicamente, ela está disponível. Livros e mais livros são lançados. Qual desculpa você dá? Qual desculpa nós vamos dar? Se agimos como crentes, imaturos espiritualmente, vamos dar um mau testemunho, uma hora ou outra. Tiago, escrevendo aos seus leitores, disse: toda dádiva e todo dom perfeito. Vem de onde, Tiago diz? Será que ele diz que vem dos títulos acadêmicos? Será que toda dádiva e todo dom perfeito que Tiago cita lá, ele diz que vem do mestrado, do doutorado, das especializações? Não, ele diz que vem lá do alto, irmão. Toda dádiva e todo dom perfeito desce lá do alto, do Pai das luzes. É da palavra de Deus, irmãos, que obtemos a verdadeira sabedoria. É a partir da palavra de Deus que nós conseguimos não nos comportar como mundanos. Então, a primeira atitude para demonstrar maturidade espiritual é você não viver de forma mundana. E como é que nós não vivemos de forma mundana? Se aprofundando na palavra de Deus, se aprofundando nas Escrituras. Não nos contentando em ser crentes rasos, mas crentes que têm uma teologia profunda. A segunda atitude nesse trecho que eu identifico é que nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Paulo vai tratar sobre os pecados desses homens que estavam aqui na igreja de Corinto, e essa é a segunda atitude. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Observe comigo os versos 3 e 4. Paulo diz assim, no capítulo 3, verso 3: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Verso 4: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Veja como Paulo está desenvolvendo isso aqui. Paulo, ele repreende a infantilidade espiritual daqueles irmãos ali na igreja de Corinto. E agora, nos versos 3 e 4, Paulo ele faz duas perguntas retóricas. E só existiam duas respostas para essas perguntas retóricas. Na verdade, uma resposta, que é a mesma resposta para as duas perguntas que Paulo faz.
Tanto no verso 3 como no verso 4. Só existia uma resposta: sim. Paulo faz essas duas perguntas retóricas. A primeira pergunta que Paulo faz, no verso 3, é: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Não existia outra resposta que a não ser um sonoro sim. E Paulo novamente pergunta àqueles irmãos, no verso 4, da seguinte forma: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Novamente, irmãos, a única resposta aqui era sim. E o que Paulo está fazendo aqui, irmãos, com esses irmãos aqui da igreja de Corinto, é levar os coríntios a olhar para as suas próprias atitudes. É como se Paulo estivesse chamando esses irmãos e dissesse: olha, percebam o que vocês estão fazendo. Olha a atitude de vocês. Olha como vocês estão se comportando. Vocês acham que esse comportamento que vocês estão tendo é comportamento de crente? Ou é comportamento dos ímpios? Ou é comportamento daqueles que não aceitaram ainda o Evangelho, que não conhecem a Cristo? Paulo faz que aqueles irmãos verifiquem o quão longe eles estavam daquilo que as Escrituras ensinam. Esses irmãos estavam longe do que Paulo ensinou a eles. Mesmo aqueles irmãos estando dentro da igreja, mesmo aqueles irmãos ouvindo a pregação de Paulo, fazendo parte do corpo de Cristo, Paulo está dizendo: vocês estão se comportando como ímpios, como mundanos. E sabe o que é interessante aqui, irmãos? É que Paulo faz com que aqueles irmãos se analisem. Que aqueles irmãos, eles se examinem. Essas duas perguntas que Paulo faz para aqueles irmãos ali de Corinto, faz com que eles se examinem. Olhem para dentro de si e reconheçam que de fato estavam pecando. E, meus irmãos, nós precisamos fazer isso diariamente. Precisamos nos analisar, precisamos nos examinar todos os dias da nossa vida. Porque todos os dias, meus irmãos, nós estamos propensos a quebrar a lei do Senhor. Somos pecadores. Vivemos num mundo que jaz no maligno. Somos propensos a pecar contra o Senhor. Por isso, todos os dias, nós precisamos analisar o nosso coração. Precisamos nos examinar. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a detectar, a encontrar quando eu estou falhando contigo, Senhor. Senhor, me ajuda a encontrar, Senhor, onde eu estou quebrando a tua lei. Precisamos nos examinar. Paulo nos ensina isso, irmãos. Precisamos nos examinar. Precisamos ver, irmãos, onde estamos falhando. Muitas vezes nós não percebemos onde falhamos. Muitas vezes nós não percebemos sequer que pecamos. E é preciso nos examinar onde temos falhado, onde temos errado e pedir perdão ao Senhor, pedir perdão a Deus. Paulo então mostra a esses irmãos dessa forma, apontando para o pecado deles, fazendo com que eles se examinem. Paulo diz: vocês estão se comportando como carnais. Vocês estão se comportando como mundanos. Paulo está fazendo aqui uma comparação. Apesar desses irmãos eles serem crentes, porque aceitaram o Evangelho, eles estão vivendo como se não fossem crentes, como se fossem ímpios. Eles estavam vivendo como não espirituais. Entretanto, no verso de número 3, ele está fazendo uma afirmação: não é assim que vocês são carnais? Mas é interessante porque
No verso de número 2 e no verso de número 3, Paulo vai utilizar essa expressão. No final do verso 2, ele vai dizer, porque ainda sois carnais. No verso de número 3, Paulo vai dizer, não é assim que sois carnais? No verso de número 3, irmãos, Paulo aqui ele vai utilizar uma palavra que descreve algo que tem a aparência e as características da carne. Não é a carne propriamente dita, mas é algo que tem a aparência, que se parece. Tem as características da carne, sem ser necessariamente a carne. Já no verso de número 2, Paulo aponta para uma palavra que dá a ideia da carne, literalmente. Paulo está mostrando aqui, meus irmãos, a esses irmãos da igreja de Corinto, que eles estavam se comportando da mesma forma dos ímpios. Por isso Paulo utiliza essa expressão, ainda sois carnais, ou não é assim que sois carnais? Porque de fato Paulo está comparando esses irmãos, mostrando a eles e dizendo, vocês estão se comportando como ímpios. Da mesma forma. Da mesma forma que os ímpios agem, vocês estão agindo. Eles eram crentes. Entretanto, as suas características, a maneira de agir, estavam parecendo como não crentes. O comportamento daqueles irmãos era como de não crentes. Então, Paulo não está falando em crente carnal. Ele simplesmente está repreendendo esses irmãos, ou seja, chamando eles ao arrependimento. Vocês estão pecando, vocês estão se comportando como ímpios. Vocês precisam se arrepender. Vocês estão agindo da mesma forma que os ímpios. Esses irmãos, eles já haviam aceitado a palavra de Deus, já haviam aceitado o Evangelho. Essa igreja já havia aceitado a palavra de Deus. Mas por não serem maduros, por serem imaturos, tinham ciúmes uns dos outros. E brigavam uns com os outros e estavam se dividindo. Paulo vai deixar isso bem claro no verso de número 4, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo. Os irmãos estavam demonstrando uma divisão entre partidos. Então, Paulo chama esses irmãos a se arrepender. Paulo mostra o pecado e mostra que esses irmãos estão errados. E que eles precisavam se arrepender deste pecado. Irmãos, este é um aspecto muito importante da maturidade espiritual. Reconhecer o pecado. Reconhecer nossas faltas. Reconhecer que somos pecadores. E não pense que é fácil, meu irmão, reconhecer o pecado. Não pense que é fácil reconhecer que é pecador, porque desde o jardim o homem tem dificuldade em reconhecer o seu pecado. Lembre-se como Adão se comportou. O Senhor chama Adão, e o que é que Adão faz? Não tenho nada a ver com isso, Deus. Não tenho nada a ver com isso, Senhor. A culpa é da mulher que tu me destes. Eu não tenho culpa de nada. Naturalmente, meus irmãos, nós temos dificuldade em reconhecer o pecado. Mas se queremos, meus irmãos, ser crentes maduros na fé, se queremos ser crentes maduros espiritualmente, precisamos exercitar o reconhecimento do pecado no nosso coração. Precisamos reconhecer que somos falhos, que somos pecadores. Precisamos reconhecer que nós erramos, que nós falhamos. Quando o homem não reconhece o seu pecado, ele se acha autossuficiente. Ele acha que não precisa de conselhos, ele acha que não precisa se consertar, ele acha que não erra, ele acha que não falha.
Mas quando o crente ele é de fato liberto pelo Senhor Jesus Cristo, ele começa o processo de santificação. E esse processo de santificação vai levar esse homem a ser cada dia menos parecido com Adão e mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Quanto mais parecido com Adão, mais orgulho no coração, mais dificuldade em reconhecer o pecado, mais dificuldade em ser aconselhado, mais dificuldade a reconhecer que erra. Quanto mais parecido com Cristo, mais humilde, mais propenso a reconhecer que é um pecador. O que foi que Isaías disse quando viu o Senhor? A visão de Isaías quando viu o Senhor. A primeira coisa que Isaías disse foi: ai de mim, porque sou pecador. Ai de mim, porque sou pecador e vivo no meio de um povo que tem lábios impuros e sou um homem de impuros lábios. Meus irmãos, precisamos reconhecer que somos pecadores, que somos falhos. Precisamos ter humildade diante de nossos irmãos. Diante da repreensão, meus irmãos, precisamos ter uma escuta humilde. Escutar a repreensão com humildade. Porque somos falhos, somos pecadores. Eu sei, meus irmãos, que isso é difícil, reconheço. E não só na questão teológica, mas na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, não queremos estar errados. Quando nós somos repreendidos no nosso trabalho, certamente ficamos chateados. Porque a nossa natureza caída, ela grita, dizendo que nós não podemos estar errados, dizendo que sempre estamos certos. Como é que pode? Que negócio é esse? Como é que eu posso estar errado? Quem é você para dizer que eu estou errado? Quem é você para dizer que erro? Mas, meus irmãos, crentes que crescem em intimidade com o Senhor, crescem em conhecimento e em maturidade. E uma marca da maturidade leva o crente a não pensar de si mesmo, mas leva o crente a pensar com a mente de Cristo. E a mente de Cristo nos diz que nós devemos reconhecer que somos pecadores. É essencial para nós reconhecermos o pecado. Aqueles que não reconhecem as suas faltas, geralmente têm uma visão muito elevada de si. Geralmente acreditam que não precisam de nada, de ninguém. Eu não peco, no máximo eu cometo um erro. No máximo eu cometo um equívoco. Mas pecar ou errar, de forma nenhuma. Precisamos nos avaliar, meus irmãos, diante de Deus. Precisamos nos avaliar diante de Deus. Nós demonstramos maturidade espiritual quando reconhecemos os nossos pecados. E por fim, irmãos, por último, nós demonstramos maturidade quando reconhecemos que o crescimento espiritual é obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós demonstramos maturidade na fé, maturidade espiritual, quando reconhecemos que a obra do Senhor cresce por conta dele. Acompanhe comigo os versos de 5 a 9 do capítulo 3, que diz assim: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Vejam bem, irmãos, Paulo ele repreendeu a imaturidade dos irmãos de Coríntios. Primeiramente, chamando os coríntios a não se comportarem
como as pessoas do mundo se comportavam. Depois chamando os coríntios ao arrependimento, demonstrando que eles são pecadores e necessitam se arrepender dos seus pecados. E agora, no final, Paulo aponta para o Senhor. O Senhor que é o Senhor da obra, como fonte de toda a maturidade. Aqui no final, Paulo resume da seguinte forma: sabe do que vocês precisam? Vocês precisam do Senhor. Porque Ele é o dono desta obra. Ele é o que faz crescer essa obra. Em vez de tributar a glória de Deus para si, Paulo reconhece que a glória é de Deus. Paulo não se importa quem é o responsável pelo crescimento da obra. Para Paulo, tanto faz se é ele, se é Apolo. Porque Paulo sabe que, no final das contas, irmãos, em última instância, quem faz o crescimento da obra é o Senhor. E não, para Paulo não importava quem plantou, quem regou. Se foi ele, se foi Apolo. Esses irmãos aqui em Coríntios, eles estavam exaltando homens. Eles estavam exaltando os pregadores, esquecendo-se que esses homens, eles eram instrumentos de Deus. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Não imaginando esses irmãos que, em última instância, tanto Paulo como Apolo eram instrumentos usados por Deus para o crescimento dessa obra. E é isso que Paulo chama esses irmãos. É Deus quem estava operando tanto por meio de Paulo como pelo meio de Apolo. No verso 6, Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O crescimento veio de Deus, e se Deus não quisesse dar crescimento, não importava quem tivesse plantado. Se Deus não quisesse dar o crescimento, poderia ser Paulo, poderia ser Apolo, poderia ser qualquer outro, porque o crescimento da obra vem da parte do Senhor. Aqueles irmãos, eles estavam em contendas, estavam em divisão, mas na verdade aqueles irmãos estavam discutindo e brigando por algo totalmente sem sentido, irmãos. Totalmente sem sentido. Não fazia sentido a divisão e a briga desses irmãos. Porque eles estavam enaltecendo homens, quando na verdade estes homens eram simplesmente usados por Deus. Homens utilizados como instrumento de Deus para o crescimento da obra. Paulo mesmo reconhece isso no capítulo 6, eu plantei, Apolo regou. Mas o crescimento veio de Deus, não foi Paulo que fez crescer. Não foi Apolo que fez crescer, mas foi o Senhor que fez crescer essa obra. Quem deu nova vida para esses irmãos de Corinto? Será que foi Paulo ou foi Apolo? Quem foi que ressuscitou e levou sobre si os pecados desses irmãos de Corinto? Será que foi Paulo ou será que foi Apolo? Quem foi que foi crucificado naquela cruz do Calvário, irmãos? E depois de 3 dias ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. Quem é que prometeu vir buscar a sua igreja, irmãos? Será que foi Paulo? Será que foi Apolo? Não foi, irmãos. Foi o Senhor. O Senhor Jesus, Ele é o dono de toda a obra. É o que cresce, é o que dá o crescimento à sua obra. Aqueles homens da igreja de Corinto precisavam reconhecer essa verdade. Precisavam reconhecer isso. E é interessante porque não era Paulo e nem Apolo que incentivava essa contenda ou essa discussão. Mas eram os próprios irmãos com a sua imaturidade que criavam essa divisão.
Porque no verso 8, Paulo vai dizer: ora, o que planta e o que rega são um. E ele vai continuar e vai dizer: e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. No verso 9 ele vai completar: porque de Deus somos cooperadores. Paulo está dizendo para esses irmãos o seguinte: meus irmãos, eu e Apolo somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos e estamos unidos no mesmo propósito. Vocês estão aí divididos, estão brigando, estão tendo divisões entre vocês, mas isso não faz sentido. Porque eu e Apolo estamos brigando, estamos lutando pelo mesmo objetivo: o crescimento do reino de Deus. A obra sempre foi e sempre será do Senhor. É preciso reconhecer a verdade de que se a igreja cresce, só há um responsável: o Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, eu não quero deixar transparecer que Deus não usa homens. Ele usa. Paulo mesmo reconhece isso no texto. Que Deus usou, assim como também usou Apolo. Paulo não é tolo em não reconhecer isso. Ele sabe que ele trabalha. Ele sabe que Apolo trabalhou, que ele trabalhou por essa obra. Mas ele reconhece que o crescimento ele vem do Senhor. Ele reconhece que o seu serviço e o serviço de Apolo eram servos, trabalhando para o reino de Deus. Ele não ousa trazer glória para si sobre o resultado final desse trabalho, de forma nenhuma. Paulo abre mão dessa glória e mostra que a glória deve ser dada a Deus. Por isso que ele diz: a lavoura não é minha. No verso 9 ele diz: lavoura de Deus. Dele somos cooperadores, e a lavoura é de Deus. Tanto Paulo como Apolo eram cultivadores dessa lavoura. Cooperadores. Os coríntios estavam se dividindo onde não havia divisão. Estavam fazendo parecer que Paulo e Apolo eram rivais, quando na verdade os dois estavam caminhando para o mesmo propósito. Meus irmãos, e como é triste, nós muitas vezes percebemos na igreja irmãos que muitas vezes fazem comentários que não cabem. Ah, a igreja crescia quando era o pastor tal. Ah, agora a igreja vai para frente porque o presbítero tal foi eleito. Meus irmãos, a obra é do Senhor. A obra é do Senhor. Não nos apeguemos a pregadores, não nos apeguemos a líderes. A obra é do Senhor, irmãos. Se o pregador, se o líder, se o presbítero, se o pastor, se ele é homem de Deus, o Senhor vai dar o crescimento. Independente de quem seja, irmãos. Ah, eu gosto da pregação do pastor fulano de tal. Irmãos, a palavra de Deus está sendo pregada. O Senhor está falando aos nossos corações. Independente se o pastor fala alto, fala baixo, se é magro, se é alto, se é gordo, se é magro. Irmãos, não nos apeguemos a homens, irmãos. Não nos apeguemos a líderes. Homens são falhos, mas o Senhor é perfeito. O Senhor é o que dá crescimento à sua obra. O Senhor é o que usa os seus vasos para o crescimento da sua igreja. Tanto o trabalho de Paulo como o trabalho de Apolo, o trabalho de ambos, foi muito importante para a igreja de Corinto.
mas nenhum deles deveria receber a glória que era de Deus. Nenhum deles deveria receber a honra que era devida somente a Deus. E não devemos, meus irmãos, fazer isso de forma alguma. Não devemos ser seguidores de homens. Ah, eu vou participar da programação tal porque quem vai estar é fulano de tal. Não pensemos assim, irmãos. A obra é do Senhor. Quando estamos participando de uma programação da igreja, estamos participando porque o Senhor se faz presente ali. Porque Ele é o dono da obra. Porque é Ele quem nos sustenta, quem nos guarda, quem nos redime, meus irmãos. O Senhor é o Senhor da obra. Tendo isso em mente, irmãos, lembre como isso ensina você, como é que você demonstra maturidade. Eu quero só recordar aos irmãos, estou chegando já ao final. Primeiramente, meus irmãos, nós demonstramos maturidade não sendo mundanos, não nos comportando como pessoas deste mundo, mas sendo de fato crentes que se aprofundam na palavra de Deus, que se aprofundam no crescimento, no conhecimento das Escrituras. Nós demonstramos maturidade também reconhecendo que somos pecadores, irmãos. Reconhecendo que somos falhos, que estamos propensos a errar, a pecar contra o Senhor. Mas nós também demonstramos maturidade quando nós não seguimos líderes A ou B, quando nós não seguimos pessoa A ou B, mas quando nós seguimos a Cristo e reconhecemos que de fato Ele é o Senhor da obra. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a sermos cada dia mais crentes maduros espiritualmente. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai. Te agradeço, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que penetra, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, Pai. Ó Deus, eu te peço, Senhor, nos ajuda, Pai. Que teu Espírito Santo possa nos ajudar a cada dia, Pai, a sermos crentes cada dia mais maduros, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a ter vontade, Pai, de estudar, Senhor, a tua palavra, de nos aprofundarmos, Senhor, na tua lei. Ó Deus, para não sermos crentes rasos, Senhor, que dão mau testemunho por onde passam, mas que possamos ser crentes que damos a razão da nossa fé a partir da tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a reconhecer o nosso pecado, Senhor. Nos ajuda a ser humilde, Senhor, diante da tua lei, Pai. Ó Deus, eu também te peço, nos ajuda, Senhor, a reconhecer que Tu és o único a quem nós devemos seguir, Pai, porque Tu és o Senhor da obra, Pai. Ó Deus, nos abençoa, Pai. É assim que eu te oro, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos.